Bom, então a gente vai apresentar nosso trabalho de química. O grupo é Matheus Dorigatti, o Vinícius Sibinel e eu, o Vinícius Coracin. Na capa do nosso trabalho a gente colocou a foto da pilha voltaica, que foi a primeira pilha realmente usual criada em 1799 pelo físico italiano Alessandro Volta. Antes de começar a falar sobre exemplos de pilha no cotidiano propriamente ditas, é importante definir os principais tipos de pilhas. Existem dois principais tipos de pilhas ou baterias, as células primárias e as células secundárias. As células primárias são aquelas nas quais os reagentes eles são selados no momento da fabricação. Desse modo, a célula ela não pode ser recarregada e quando ela se esgota, então ela deve ser descartada. Nós também temos as células secundárias ou pilhas secundárias. Essas delas podem ser recarregadas e, portanto, ser utilizadas mais vezes. Também tem um terceiro tipo, que são as células a combustíveis. No entanto, ela é um tipo de pilha mais raro, menos usual e que a gente vai explicar melhor no último slide. Bom, agora a gente vai começar a falar das células primárias e como primeiro exemplo de célula primária nós temos a célula seca. A notação dessa pilha a gente pode ver no slide. No ânodo ocorre conversão do zinco metálico em íon zinco e logo em seguida esse íon zinco ele reage com amônia para formar um íon complexo ZnNH3 4 2+. Essa reação com amônia impede o acúmulo de íon zinco e consequente redução do potencial da pilha. No cátodo a gente tem um eletrodo de grafite e a gente tem a conversão do dióxido de manganês em um hidróxido metálico. Esse tipo de pilha geralmente fica por volta de 1,5 volts de tensão e é o tipo de pilha mais conhecido no dia a dia. A pilha palito é um exemplo de célula seca, ela pode ser encontrada em controles remotos, diversos aparelhos eletrônicos, certo? Bom, parecida com a célula seca, a gente tem a célula alcalina. No ânodo a gente tem a reação do zinco metálico com a hidroxila, que se transforma em óxido de zinco. Já no cátodo a gente tem uma reação bem parecida com a da célula seca, que o dióxido de manganês reage com água para formar um hidróxido metálico. A célula alcalina ela apresenta um eletrodo alcalino, que faz com que ela dure mais tempo do que a célula seca, já que o zinco ele reage mais lentamente com esse eletrodo quando a célula não está em uso. Bom, o potencial dela fica por volta de 1,5 volts também, e ela pode ser encontrada da mesma forma em aparelhos eletrônicos, mas também em detectores de fumaça, por exemplo. Ainda como exemplo de célula primária, a gente tem a célula de prata. Nela, no cátodo, ocorre reação do zinco metálico, que se transforma em óxido de zinco. Já no cátodo, a gente tem a transformação do óxido de prata em prata metálico. Bom, ela é uma célula que pode atingir um volume muito pequeno e um potencial relativamente alto. Isso faz com que ela seja muito útil em marca-passos e aparelhos auditivos. Bom, começando aqui agora as células secundárias, ou seja, células que podem ser recarregadas. Nós temos como primeiro exemplo a célula de chumbo ácido. No ânodo a gente tem a reação do chumbo metálico com o íon hidrogênio sulfato, formando sulfato de chumbo, íon hidrogênio. Já no cátodo a gente tem a reação do dióxido de chumbo, formando sulfato de chumbo. Essas baterias são utilizadas em automóveis e podem atingir por volta de 2 volts. Nos automóveis são 6 pilhas dessas em série que produzem um potencial total de 12 volts. Ela é muito volumosa, então ela tem uma densidade de energia baixa, porém é o suficiente para poder gerar uma alta corrente durante um curto intervalo de tempo, que é suficiente para poder dar partida no motor. O próximo tipo de bateria é a bateria de sódio e enxofre. Ela tem que operar em altíssimas temperaturas, cerca de 320 graus Celsius, o que a torna muito perigosa em caso de quebra. No ânodo a gente tem a reação do sódio líquido em íon sódio. Já no cátodo a gente tem a reação do enxofre líquido em íon sulfeto. O tipo de aplicação prática mais comum dela é em veículos elétricos. E ela pode atingir um potencial de cerca de 2,2 volts. Ainda falando de células secundárias, a gente tem como exemplo a bateria de íon lítio, que é utilizada em celulares e computadores.
O lítio ele é um elemento com raio atômico pequeno e com alta eletropositividade, o que permite gerar altas tensões elétricas, chegando até 4 volts. O tipo de bateria antecessora a essas baterias de íon lítio eram as baterias de níquel-cádmio. No entanto, elas foram substituídas devido à sua baixa capacidade de recarga e ao efeito memória, que é o que popularmente a gente chama de bateria viciada. Conforme prometido no começo da nossa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre células a combustível. Células a combustível é um tipo de célula que gera energia a partir de reações químicas, mas funcionando de maneira semelhante ao motor, os reagentes eles são continuamente sendo repostos como combustível. Existem três tipos principais, que é a célula de hidrogênio, a de ácido fosfórico e a de metanol. A de hidrogênio particularmente é muito útil na indústria aeroespacial. No ânodo a gente tem a reação de hidrogênio gasoso com a hidroxila, formando água líquida, o que é muito útil para astronautas, porque ele pode reutilizar essa água formada na reação no ânodo para o consumo interno dos astronautas. No entanto, esse tipo de bateria ainda é muito caro e, apesar de promissor, ele basicamente só é utilizado por enquanto em indústria aeroespacial. Bom, aqui nesses dois últimos slides a gente fez um resumo das reações que ocorrem nas pilhas escritas anteriormente, mas como consulta mesmo. Se quiser pausar o vídeo e dar uma olhada mais detalhada em alguma delas. Bom, então esse foi o nosso trabalho. A gente utilizou como referência o livro do Peter Atkins e obrigado pela atenção.